Boa noite, este é o estado de emergência climática, da quarentena climática. O meu nome é João Camargo. Esta é a primeira vez que estamos a fazer uma edição ao vivo simultânea no Facebook e no Instagram. Neste momento, eu espero que vocês estejam a ver, porque aqui não é tão fácil para mim perceber se está tudo ao mesmo tempo. Eu preciso de ver ao mesmo tempo no Facebook se está tudo a correr bem. No outro dia começámos a, a emitir e, entretanto, não se ouvia nada e, portanto, aí no Instagram espero que se esteja a ouvir e vamos ver se aqui no Facebook também se está a ouvir bem. Antes de começarmos, porque da outra vez falei e às tantas não sabia se estava a dar ou não. Porque aqui no Facebook eu acho que já está também. Ele diz que está a ouvir e nesse sentido acho que podemos começar. Então, este é mais um estado de emergência climática. Podem continuar a seguir-nos através do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Spotify e também do YouTube. Nós vamos começar por falar, vamos aqui parar com, exato, vamos fazer o share adequado do estado de emergência climática e hoje é o dia das mentiras. Ainda pensei em fazer uma edição em que tudo estava resolvido, a crise climática tinha acabado, mas entretanto é preciso é preciso ser realista. Hoje até saíram duas notícias, dois cancelamentos, não sei se certos, não sei se errados. O aeroporto do Montijo foi anunciado que foi cancelado, mas depois foi rapidamente desmentido. Por outro lado, a COP26 em Glasgow também foi anunciado o seu cancelamento, o que significa que as instituições que deveriam estar a resolver um problema também da crise climática abandonam neste momento esse processo, enquanto os movimentos, obviamente, têm de acelerar, porque, como temos visto também aqui no estado de emergência climática, a crise climática não abranda e, aliás, dá vários sinais de agudizar. Nós temos seguido alguns temas principais aqui no estado de emergência climática, nomeadamente secas extensas que estão a acontecer em vários sítios do mundo, principalmente no Sudeste Asiático, mas também a degradação ambiental na Austrália temos estado a acompanhar. E voltamos à Austrália para falar dos recifes de corais. A confirmação de mais um ano de branqueamento está a levar os biólogos marinhos e investigadores deste ecossistema a considerar que estamos próximos de ter branqueamentos de corais todos os anos, o que é um agravamento gravíssimo da realidade. E é um ecossistema gigantesco, importante para a proteção marinha e também para a preservação de ecossistemas, reprodução, produção de matéria biológica também. E já nos últimos 5 anos, houve 3 grandes branqueamentos, que são fases em que há um stress térmico que dura durante vários dias, ou pelo menos dias o suficiente para prejudicar a dinâmica biológica do coral. A Grande Barreira do Coral tem uma área similar à área da Alemanha, portanto é uma área gigantesca, e termos a confirmação de mais um ano em 2020 com branqueamento de coral significa provavelmente um ponto de não retorno, porque os cientistas acham que é muito plausível que passe a haver branqueamentos de coral todos os anos, o que é gravíssimo. A sucessão cada vez mais rápida significa que os ecossistemas não conseguem recuperar e os corais perdem a capacidade de se regenerar e, portanto, tornam-se também mais vulneráveis a doenças, reduzem a sua capacidade reprodutiva de todos os micro-organismos que constituem o coral.
Além disso, as relações simbióticas que o coral tem com outras espécies, sejam plantas, sejam animais, sejam outros, são muito afetadas pelo branqueamento e, portanto, quando temos aqueles corais brancos, que são imagens que já estamos habituados, eles podem perder até 95% da simbiose que têm, por exemplo, com algas essenciais e, portanto, os peixes, os animais também deixam de ter condições para se reproduzir e abrigar aí. O branqueamento tem que ver com temperaturas altíssimas que aconteceram tanto a nível da atmosfera como também a nível marinho, em 2020, que já tinham acontecido em 2016 e em 2017. Nesses anos houve uma importante diferença, porque foi que o branqueamento ocorreu só em determinadas áreas, enquanto em 2020 é previsível que ocorra em todas as áreas. Os dados de 2016 eram bastante graves. Estima-se que cerca de metade do coral, da barreira de coral, em 2016 e 2017 tenha morrido, e este ano o fenómeno parece ser pior. Os fenómenos de branqueamento de coral costumavam ocorrer de 27 em 27 anos, o que significa que, ao passar a este regime de uma vez por ano, passamos a ter uma aceleração 27 vezes. Está 27 vezes mais rápido o fenómeno de branqueamento e, obviamente, que isto é catastrófico para as espécies que aí vivem. Isto tem principalmente que ver com o aumento de temperatura. O aumento de temperatura nos últimos 120 anos é dramático e o branqueamento em 2016 e 2017 terá reduzido em cerca de 89% a capacidade reprodutiva dos corais. Os dados deste ano serão piores. Portanto, este aumento de temperatura, como nós sabemos bastante que os corais são muito vulneráveis ao aumento de temperatura, a zona que é mais estudada é a Austrália, é um país desenvolvido, que tem muitos cientistas, etc. Mas temos toda uma outra quantidade de corais por todo o mundo, todos eles extremamente vulneráveis, mas como o nível de monitorização é muito mais baixo, não sabemos, na verdade, o nível de impacto que este aumento de temperatura, que não ocorre apenas na Austrália nem no Oceano Pacífico, tem. Estamos a falar de outras zonas que seguramente terão sido muito impactadas, como o Oceano Índico, o Sudeste Asiático e também o famoso Triângulo do Coral, que é uma zona entre a Malásia, a Indonésia, as Filipinas e Papua Nova Guiné. Mas, uma vez mais, como o nível de monitorização dessas áreas é muito mais baixo, o impacto é muito menos avaliado. E, na verdade, a Grande Barreira do Coral da Austrália era uma das zonas mais bem conservadas, com muito menos pressão permanente de exploração, de sobrepesca, etc. E, portanto, o que temos é um dos tipping points que está indicado há muitos anos, é um colapso de todo o sistema global de corais. Outro dos assuntos, temos falado das secas no delta do Mekong, na Tailândia e também no Vietnã, portanto, em todos esses países. No Brasil, depois dos catastróficos incêndios na Amazónia, no inverno local, o ano passado, há neste momento uma grave seca que não afeta só o Brasil, também afeta a América do Sul em geral. Estamos neste momento no final do verão do Brasil e, além de ter chovido menos durante a época úmida, também há uma seca instalada. No sul do Brasil, estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, têm um nível de precipitação muito abaixo do normal, e em março a precipitação foi até 75% abaixo do normal, afetando a agricultura e teve, obviamente, impactos graves na produção de milho e de soja, mas isso também chegou às próprias casas, com a redução da disponibilidade de água para consumo. E também no norte da Argentina a precipitação esteve 30% a 60% abaixo do que é normal para o mês de março. Os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina são responsáveis por cerca de 30% da produção de milho
e 15% da produção de soja de todo o Brasil, e as federações de agricultores dos Estados prevêem uma perda de até 60% da produção. Mas ainda assim, apesar disso, é esperada uma colheita recorde na soja brasileira, também tem que ver com a expansão dos campos de cultivo para outras regiões onde normalmente não havia. Este é o momento mais engenheiro Sousa Veloso. Vários municípios do Rio Grande do Sul declararam estado de emergência por causa da seca, e embora seja normal, o Nordeste brasileiro neste momento oscila entre a seca grave e a seca extrema, em particular os estados da Bahia e os estados de Pernambuco. Tal como acontecia na Ásia, os agricultores estão extremamente apertados nesta circunstância porque simultaneamente há a crise do coronavírus, e havendo a crise do coronavírus, existe uma quebra de rendimento, uma previsível quebra de disponibilidade alimentar, e também uma queda e uma subida nos preços, e por outro lado os agricultores têm que estar nos sítios a fazer colheitas, e por exemplo no Sudeste Asiático o que temos, e é bastante grave, é que o preço do arroz já foi multiplicado por 6, portanto há 6 vezes mais caro do que era antes de ter começado, em comparação com os preços do ano passado, o que significa que populações muito frágeis e responsáveis por produção não só para a alimentação local, mas também para a exportação, ficam bastante ameaçados por estas secas, e estas secas não são ocasionais, tornam-se recorrentes, são a normalidade, e isto tudo acumula-se com a crise económica associada ao coronavírus e com a própria crise de saúde pública do coronavírus. E, portanto, as colheitas de milho e de soja, em particular, estão bastante afetadas. Nós temos falado bastante naquilo que são as várias crises que se acumulam, a crise de saúde pública, a crise económica e também a crise climática, e queria falar de uma nova realidade, ferramentas que também se vão desenvolvendo que permitem reduzir alguns destes riscos. Vamos ver se funciona aqui no Facebook. O vídeo que tenho que ver, vocês estão a ver bem? No Facebook dá para partilhar o ecrã, no Instagram nem por isso. Estamos a falar de uma nova ferramenta que foi desenvolvida pela NASA. Esta ferramenta é um mecanismo de... Estou aqui a ver se o Facebook está a dar ou não. Esta ferramenta é um mecanismo que permite sabermos qual é a disponibilidade de água subterrânea, o que é uma ferramenta, nesse caso, totalmente inovadora, e essa água subterrânea permite-nos ajudar a planear para tempos previsivelmente de maior escassez de água, porque, tal como vimos até nos 2 exemplos anteriores, a seca é um fenómeno recorrente em muitos locais do mundo. Esta nova ferramenta desenvolvida pela NASA, o que é que permite? Permite avaliar, por um lado, aquilo que são as reservas subterrâneas, e por outro lado permite saber qual é o nível de umidade a nível dos solos, o que em termos globais é importantíssimo, porque conseguimos prever não só uma seca quando ela está a acontecer e quando tantas vezes ela já é irremediável porque já está em curso, e portanto a mobilização de recursos para ela seria quase impossível em tempo recorde, especialmente quando estamos a falar de países mais pobres e não há mecanismos de apoio. Por outro lado, quando... boa, está a funcionar. Era só para confirmar ali no Facebook.
Por outro lado, esta ferramenta consegue nos dizer em tempo real que vai haver uma seca daqui a 2 semanas ou daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Já temos mecanismos para prever que isso aconteça. Isso para agricultores europeus ou agricultores americanos é uma ferramenta interessante, mas não é imprescindível. Mas para zonas com forte ameaça de desertificação, até muitas zonas da Europa, mas principalmente na América Latina ou em África ou na Ásia, permite atempadamente criar condições para suprir uma situação provavelmente grave que está associada a essa seca. E agora podemos parar com isto. E portanto, estes mapas permitem-nos monitorizar em tempo real as secas e as ameaças de seca e prever com antecedência. E, portanto, evitar, na verdade, crises humanitárias associadas à falta de água, que são tão recorrentes no mundo. Uma questão central nestes mapas, obviamente, e nestas informações em geral, é poderem estar disponíveis publicamente para acesso de governos e populações, e até associações de agricultores, etc., porque permite prever então no curto e no médio prazo qual é o estado hídrico de regiões, de países, e evitar ameaças graves que são, neste momento, quase permanentes. O problema é mesmo a NASA ser comandada por um negacionista das alterações climáticas, nomeado pelo Trump, e provavelmente o Trump querer, se souber da importância de uma ferramenta como esta, desenvolver todos os obstáculos possíveis no sentido de dificultar o acesso de informação essencial como esta, que pode ser uma enorme vantagem para o mundo, e há de pensar, tal como tinha pensado em patentear a vacina para o coronavírus, ele há de estar a procurar como é que isto pode ser um benefício para 2 ou 3 empresas americanas. Hoje é 1 de abril. Podíamos dizer que estava tudo bem na crise climática e contar uma história diferente. O problema é que a desvalorização permanente da crise climática é a tornar todos os dias 1 de abril. A crise climática, neste momento, então, encavalitada em cima da crise do coronavírus e da crise económica que já está montada em cima dela, tornam a necessidade de articular a resposta a todas estas crises algo urgente, algo que é uma responsabilidade das pessoas que estão vivas hoje. O facto de desaparecer das notícias aqueles factos importantíssimos que são a produção, são a manutenção da vida em tantos sítios do mundo, compreende-se que é necessário também falar do assunto principal, mas mesmo quando não há um coronavírus, há sempre muitas outras questões às quais é dada prioridade por cima desta crise monumental que é a crise climática. Porque é muito previsível e está, aliás, mais que documentada, que estes fenómenos, estas degradações importantes de ecossistemas fulcrais, de interações e ciclos biológicos, geológicos, geoquímicos, quando eles falham, eles começam a falhar em catadupa. E as próprias crises económicas, obviamente, terão associadas crises ambientais, e as crises ambientais provocarão crises económicas. E obviamente não vale a pena estarmos a fingir que está tudo bem. A notícia provavelmente não será desmentida de que a COP26 em Glasgow vai ser cancelada. Deve fazer-nos acelerar, porque se as instituições, os governos param por causa do coronavírus, a crise climática não vai parar por causa do coronavírus. O sistema terrestre tem uma enorme inércia, e esta inércia faz com que
mesmo se nós parássemos hoje todas as emissões, a maior parte das moléculas de dióxido de carbono que estão na atmosfera vão lá ficar, em média, 120 anos. A maior parte das moléculas de metano que estão na atmosfera vão ficar lá, em média, 12 anos. O que significa que nós necessitamos drasticamente de um plano para travar isto, e considerando que também estamos, previsivelmente, numa das maiores crises económicas do último século, quer dizer, desde que há capitalismo, isso também significará que seremos apresentados a um cenário de inúmeras crises e, possivelmente, a resolução delas estará orientada por princípios bastante comuns. Há milhões de empregos que têm de ser criados na transição energética, mas também na transição alimentar, na transição agrícola, na transição florestal, nos transportes, e tantos empregos que não são, na verdade, nada essenciais para a humanidade, como hoje conseguimos constatar na primeira pessoa, e que podem deixar de ser feitos, e também, na verdade, podemos deixar de ter de trabalhar tantas horas, porque se há desemprego e há gente que não tem emprego e que precisa de um emprego para sobreviver, e enquanto for essa a lógica que preside, a verdade é que se nós reduzirmos drasticamente o nosso horário de trabalho para passarmos a produzir aquilo de que necessitamos de uma forma que é compatível e que não destrói as condições materiais básicas, isto é, o clima do qual nós dependemos, porque é que havemos de continuar num sistema que só consegue produzir crises sociais, crises económicas, crises ambientais? Estamos em estado de emergência climática, estamos em estado de emergência social, estamos em estado de emergência sanitária e precisamos de uma resposta que sirva para todas estas em simultâneo. Despeço-me então. Obrigado por terem estado por aí. Vemo-nos em breve